Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu trouxe uma sequência muito legal. Ela é muito legal porque assim, ela trata de alimentação equilibrada. E a gente tem visto o quanto as crianças têm sofrido com a má alimentação. Mesmo porque elas não sabem assim avaliar o que é uma boa alimentação e o que não é. Geralmente a gente vê em livros didáticos e sistemas de ensino alimentação saudável, mas na verdade o que a gente busca para essas crianças é uma alimentação equilibrada. Na alimentação equilibrada, você sabe quais são os nutrientes que cada alimento possui e você sabe dosar esses nutrientes no seu prato, na sua refeição. Então a gente fala muito de como que um café da manhã deve ser saudável, como que o almoço deve ser saudável e a janta, mas a gente não fala do equilíbrio desse prato de refeição, do almoço, da janta. Então eu decidi criar uma sequenciada que ele traz um plano de aula sequenciada mesmo, ele é específico para a sequenciada, aqui está a primeira página. E esse plano de aula ele explica direitinho como que vai ser feita essa sequenciada e em seguida a gente começa a trabalhar. Como ela é uma sequenciada, ela tem começo, meio e fim. Então no começo eles vão trabalhar um pouquinho, os alunos, com a pirâmide alimentar, claro, porque a gente precisa saber qual é a frequência de cada alimento. Então eu criei aqui um texto primeiro, e a atividade seguinte é essa daqui, que ela traz uma legenda dos tipos de alimentos que estão aqui na pirâmide. Daí o aluno cria a legenda com a cor que ele preferir, no caso aqui eu coloquei roxo para óleos, gorduras, açúcares e doces. E daí ele vai usar essa cor daqui, que no caso eu coloquei roxo, para pintar o fundo da pirâmide onde estão esses alimentos. E para evitar que ela viesse pronta, porque em sistema didático ela vem pronta, e o aluno não reflete sobre os alimentos que estão ali, ele tem que olhar qual é a alimentação aqui, distinguir aqui, pintar e ainda escrever, para ele poder refletir bastante sobre qual parte da pirâmide que está esse alimento. Se ele está na base ou no topo, que é a frequência, né, que ele deve consumir cada alimento. Daí tem outras atividades até chegar na atividade principal, como essa daqui de recorte e colagem. Aqui eu trabalho com os nutrientes, que é o mais importante para o prato equilibrado, que vai trazer carboidratos, proteínas, lipídios e vegetais. Então é um recorte e colhe, esse daqui no caso, e os alunos têm que recortar os alimentos e colar no nutriente correto, que é o que ele vai usar na atividade principal da sequenciada, porque a sequenciada ela tem um começo, tem um meio, que é o pico dela, que é onde o aluno vai praticar mesmo, assim, é uma forma prática de saber como que o prato dele vai ser equilibrado, e tem um final que é a avaliação. Então agora eu vou explicar para vocês a atividade de pico, que é a atividade mais assim interessante do ponto de vista prático da sequenciada. Então esse daqui é a atividade do restaurante de Adélia. Eu começo com uma introdução, que é um caça-palavras, no qual o aluno vai achar os nomes dos alimentos que estão aqui embaixo e completar o cardápio da Adélia, que ele vai ser super importante para as atividades que vêm depois. Esse cardápio, ele tem o preço dos alimentos, porque eles vão usar numa atividade matemática. Essa sequenciada eu tive cuidado de colocar português, ciências e matemática na proposta, porque eu achei bem interessante englobar as 3 disciplinas, tornando-a interdisciplinar. Então aqui eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante. Como eles já estudaram sobre os nutrientes, você vai pedir para eles pegarem 3 cores, que são as 3 cores que a gente vai usar na atividade até o final dela, que é o verde, o vermelho e o amarelo. Então, como os alunos, o professor pode fazer o seguinte, ele pode pedir para eles pegarem o verde e circular aqui na folha quais são os alimentos que são vegetais, que é a legenda do vegetal verde. Daí ele vai circular o alface, o tomate, o brócolis e a beterraba. Daí ele vai pegar o vermelho e vai circular os carboidratos, que vão ser o arroz, o macarrão, a batata e o pão. E por fim, ele vai pegar o amarelo e circular as proteínas, que são o peixe, a picanha, o frango e o ovo frito. Vai sobrar aqui o bacon.
O bacon não encaixei ele em nenhuma das categorias porque ele tem uma quantidade muito grande de lipídio, que são as gorduras. E no caso do bacon é uma gordura ruim. O ovo frito também tem, porque ele é frito no óleo, geralmente. Mas como o nutriente principal do ovo é a proteína, eu considerei ele na coluna proteína. E olha que legal, eu tive o cuidado, ao elaborar a sequenciada, de deixar eles em colunas, porque assim fica mais fácil do aluno visualizar qual é qual nutriente. Que ele vai usar essa legenda aqui para fazer a próxima atividade mais facilmente. Na próxima atividade, que é a sequência do restaurante de Adélia, eu tenho aqui regras para ele fazer a atividade e a atividade em seguida. Aí na folha seguinte, na sequenciada mesmo, tem o restante dos pratos, porque são acho que 6 ou 8 pratos. Então primeiro eu explico para ele o que ele vai fazer. A Adélia precisa saber se os pratos que ela montou prontos são equilibrados. Cada prato vai ter que ter duas partes, né? 25% de carboidratos, 25% de proteínas, que são 2 partes das 8 divididas, e 4 de vegetais, que é 50%. Os alunos vão pintar 4 partes de vegetais de verde. Aqui eu vou fazer só uma bolinha, para vocês verem, mas na verdade eu vou pintar só o primeiro. Na verdade eles pintam inteiro, para ficar bem visual, assim, olha. Mas quando eles estiverem fazendo a atividade, eles pintam inteiro, porém aqui eu vou só pintar uma bolinha para ir mais rápido. Eles vão pintar 2 partes de proteínas de amarelo, que é o P. Então a proteína é amarela, também eles pintam inteira, eu tô fazendo só uma bolinha. E 2 partes de carboidrato de vermelho. Aqui, vermelho. E daí todos os pratos, para saber se estão equilibrados, eles vão ter esse fundo com metade de vegetais de verde, 25% de proteínas de amarelo e 25% de carboidratos de vermelho. E daí aqui é como eles vão fazer a atividade. Os desenhos, eles podem pintar das cores que eles quiserem, mas o fundo vai ser usada essa nomenclatura aqui. Então, ó, pinte os vegetais, que é o tomate ou alface, de fundo, vou até aqui, ó, fundo verde. Então, ele vai ter o cuidado de pintar em volta, eu vou pintar também só o primeiro, os outros vou fazer bolinha. De verde. Então, ele vai pintar esse e esse de verde. Daí ele vai comparar, ficou igual de cima? Ficou, então essa parte aqui tá certa. Pinte as proteínas, que é o peixe, no caso aqui desse prato, de amarelo. Então, ele vai pintar lá as proteínas de amarelo e o peixe deu uma parte só. Daí ele tem que comparar, ficou igual? Ih, tá faltando uma. Que a Adélia preencheu com carboidratos, que são vermelhos. Tá aqui. Vai pintar aqui tudo de vermelho, né, inteiro. Vai ficar assim. E aqui ao lado a gente tem um termômetro. Nesse termômetro é o nível de equilíbrio do prato. Se ele estiver cheio, o prato é 100% equilibrado. Quanto mais vazio, menos equilibrado. Então aqui no caso, os alunos vão ver quantas partes a Adélia errou aqui. Que no caso foi essa daqui do carboidrato, né, que deveria ser uma proteína. Então, de 8 partes, ela errou uma. O termômetro deve ser pintado para 7 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai sobrar só um igual ao prato. Esse daqui é o exemplo. E daí, em seguida, os alunos vão fazer os pratos. E nos pratos tem um negocinho a mais do que aqui, só que é o lipídio, né? Que o lipídio também não recebe cor. Vou fazer o primeiro rapidinho só para vocês verem. Então, vegetais era verde, é a mesma regra. Então, aqui tem o tomate e não tem outro vegetal, quer dizer, já perdeu 2 pontos do verde, porque tinha que ter 4, é sempre na mesma posição para facilitar. Carboidratos de vermelho. Então, aqui o carboidrato, tá certo, 2 proteínas. E aqui tem o bacon, que é lipídio.
Aqui na instrução ele diz que o lipídio deve ser deixado em branco, então não é pintado. No caso aqui, então, ela acertou as proteínas, os carboidratos e os vegetais. Então, vai sobraram 2, aqui vai receber de 8 menos 2, 6 pontos. Para você visualizar melhor como que fica a atividade, eu trouxe uma pronta, dessa daqui igualzinha, só que já pintada, que eu vou mostrar pra vocês, olha que bacana. Então aqui ela já pronta, com os fundos pintados, que nem eu falei. Aqui, por acaso, os 2 pratos eles receberam a mesma pontuação, só que com erros diferentes, né? Porque aqui foi o lipídios e aqui tem um carboidrato a mais. Mas nos pratos seguintes tem um prato que vai estar totalmente equilibrado, vai ter um que vai estar bem pouquinho equilibrado, enfim. É uma atividade assim, bem interessante, porque eu particularmente nunca vi uma atividade assim que o aluno consegue avaliar o próprio prato, porque depois que o aluno faz uma atividade dessa, só de olhar no prato dele visualmente, ele já consegue imaginar se metade está com vegetais, 25% com carboidrato, 25% com proteína, embora ele não precise saber a porcentagem se ele ainda não aprendeu, porque é um trabalho muito visual. Então ele sabe que metade é vegetais, metade da metade proteínas e metade da metade carboidrato. Essa noção de metade da metade ele já tem, mesmo que ele esteja no 3º ano. E essa atividade pode ser usada de 3º a 5º ano, dependendo da profundidade que você der para ela. A última parte, que é muito interessante, ela é de food truck. E na verdade, o food truck é usado depois das situações problemas para trabalhar a avaliação da sequenciada, se o aluno entendeu. Porque em grupos eles vão montar um food truck e lá tá todas as instruções, é feito toda a divisão dos grupos, sugestões de quais são os pratos e todo assim o gênero textual cardápio para eles fazerem um food truck de alimentação equilibrada. Então o professor vai dividir a sala em grupos e no final eles vão montar o cardápio, o que tem no food truck, decorar o food truck, pode até fazer a planta do food truck. E eles vão montar um food truckzinho que tem os moldes lá no material. Montar mesmo, eles podem colar numa caixa ou colocar com rolinho de papel higiênico aquela parte de dentro. Daí é o aluno que monta, mas os moldes estão lá. Ele tem que incrementar. Então eu espero que você tenha gostado da proposta. Essa sequenciada, ela tá muito legal mesmo, é uma das assim mais completas que eu já fiz, mesmo porque ela tem o plano, que é uma novidade da loja. E se você curtiu muito e quiser ver mais detalhes do material, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição, mas você pode comprar no www.janailainspiradora.com.br. Se você curtiu a ideia, curta o vídeo também, porque me ajuda a saber se você gostou. Escreva algum comentário se você quiser falar alguma coisa. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo as novidades quando tem vídeo novo. E até a próxima!